Amém, irmãos. Então hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, que é antes da colheita, né? Porque para a gente colher, a gente tem um processo. E a gente já viu que primeiro era enfrentar ou vencer os desafios, né? Porque um agricultor, ele primeiro tem que escolher uma terra, ver se ela é boa, ver os lucros e tudo isso mais. Trazendo para a nossa vida, a gente também precisa ajustar as nossas respostas de fé. Depois a nossa segunda foi sobre preparar a terra, né? Onde a gente viu que a gente tem que deixar Deus quebrar, alinhar a terra, organizar a nossa vida, a nossa igreja, para a gente conseguir vencer. E hoje nós vamos para a terceira, que é semear. Hoje nós vamos falar sobre semear. Então, antes da colheita, tem que semear. Vira para o teu irmão e fala: antes da colheita tem que semear. Irmão, se a gente enfrentar, né, vencer os desafios, se a gente preparar a terra, mas a gente não semear em 2026, não vai valer de nada. Vai ser em vão. Vai ser um ano bem intencionado, mas sem resultado. Vai ser vazio de fruto. Porque Deus não trabalha só com desejos, meu irmão. Deus trabalha com decisões concretas. A gente precisa decidir fazer, né? Não ficar só no falar. E a gente tem que fazer. Só que a gente não precisa semear esse ano não só para melhorar a nossa vida como indivíduo, mas a gente vai precisar semear para que pessoas conheçam Jesus. Nós vamos precisar semear para que a nossa igreja seja fortalecida. Nós vamos precisar semear para que famílias sejam alcançadas e o evangelho avance mais e mais nessa cidade. Irmãos, porque uma igreja que só semeia aqui dentro, ela adoece, ela vai adoecer. Mas uma igreja que semeia para fora, ela floresce, ela vai florescer. Que 2026 não seja um ano para a gente só sobreviver, não, mas que seja um campo diante de nós. Que a gente possa olhar 2026 como um campo missionário, um campo de conquistas. Lembra que eu estou batendo nessa tecla que é um tempo de colheita e não da colheita, porque da colheita seria uma colheita específica, mas de colheita são várias colheitas. E eu creio que vai ser um ano de colheita espiritual, física, emocional e financeira. Eu creio nisso, amém, meu irmão? Nós cremos nisso. Mas tem um texto que quando eu fui pensar em semear, porque a Bíblia vai falar de semear em muitos lugares. Jesus, tanto Deus no Antigo Testamento como Jesus, né, Jesus vivendo o seu ministério, vai usar muito essa questão da semeadura. A questão, porque a agricultura era predominante naquela época, né? Então abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Gálatas 6, 7 a 9, depois você vai deixá-la aberta, que nós vamos estar passo a passo nesses versículos, tá bom? Gálatas 6, versículo 7 a 9. A palavra do Senhor diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Porque quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Ou em outras versões, se não desanimarmos. Irmãos, esse versículo,
esses versículos de Gálatas 6 nos explica um princípio fundamental e inegociável. Tudo que você planta, tudo que você planta, você colhe. E hoje o Espírito Santo está perguntando para mim, para você, o que nós vamos plantar em 2026? O que a nossa igreja vai plantar? O que você está plantando na sua casa, nos seus relacionamentos e na sua fé? Eu vou tentar falar da semeadura em todas essas áreas, embora, né, o tempo seja curto, mas eu vou tentar suprir, falando tanto da nossa vida como indivíduo, mas também como igreja. E esse texto de Gálatas 6 vai nos ensinar coisas importantíssimas. E a primeira delas é: semear é um ato invisível, mas decisivo. Olha o versículo 7. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quando Paulo escreve isso, ele não escreve para as pessoas como indivíduo, mas ele escreve isso para a igreja. A igreja, e a carta de Gálatas, toda ela é uma carta para uma igreja inteira que estava cheia de conflito, cheia de divisão e cheia de confusão doutrinária. Era uma igreja complicada. E Paulo escreve aos Gálatas nesse sentido, despertando a igreja. Então ele estava dizendo: igreja, o que vocês plantarem, vocês vão colher. O que vocês plantarem, vocês vão colher. E no original, essa palavra semear, spero, ela é plantar, espalhar, lançar semente de forma intencional. Pega isso. De forma intencional, esse semear. Não é algo acidental. Não, é algo deliberado. É algo programado. É algo pensado. Irmão, alguém planta por engano? Meio difícil, né? Talvez você está lá em casa, põe uma laranjinha, né? Joga semente lá e acabou plantando, né? Nasceu. Mas é muito difícil. Um agricultor jamais faz isso. Ele planta porque ele tem uma intenção. Ele quer ver aquilo crescer. E é dessa mesma forma, irmão. Ninguém colhe fruto espiritual profundo sem tomar decisões, sem dizer: eu quero semear na minha vida espiritual. Não tem como. E aí eu peguei uma ilustração muito interessante. Se um agricultor vai lá, conquistou a terra, venceu os obstáculos, comprou a terra, vai lá para a terra, ara a terra, lembra? Prepara a terra. Aí ele vai todo dia e fica só olhando para a terra. Que terra bonita. Que terra linda que ficou. Aí do outro dia ele chega lá e ora: Senhor, abençoa essa terra, abençoa essa terra. Vai nascer alguma coisa, irmão? Não, ele não semeou. Para nascer ele vai ter que semear, plantar. Não tem jeito, você pode orar, pode fazer campanha. Se você não tomar a decisão de mudar a tua vida espiritual e semear nisso, não vai colher. E isso em todas as áreas da nossa vida, irmão. Você quer emagrecer, irmão? Não adianta você falar: Senhor, queima toda a gordura em nome de Jesus. Vai adiantar? Não vai. Você vai ter que fazer atividade física. Você vai ter que ter uma alimentação regrada. Talvez você vai ter que tomar banho diário, né? Mas você tem que dar um jeito, você tem que tomar uma decisão, você tem que se programar, você tem que se organizar. Você tem que tomar uma decisão, você tem que semear, para depois colher. Irmãos, isso é muito importante. Não basta nós olharmos para 2026 e desejar um ano diferente, e sentir vontade de mudar, e admirar quem já está crescendo na fé. Isso não adianta nada, irmão. Isso não vai adiantar. Eu vou precisar semear. Semear o quê? Tempo com Deus.
semear perdão, mesmo para aqueles que estão me magoando, semear serviço, onde às vezes eu não tenho vontade, queria ficar em casa, semear generosidade, onde às vezes eu tenho medo de perder, sabe, tem gente que, não vou ajudar irmão, não, porque vai que falta lá em casa. A gente tem que semear, irmão, semear. O que nós vamos semear como comunidade em 2026, meu irmão? O quê? Porque se a gente semear indiferença com os perdidos, a gente vai colher banco vazio. Banco vazio. Se a gente semear egoísmo, a gente vai colher isolamento. Agora, se a gente semear evangelho, missão, cuidado, generosidade, serviço, nós vamos colher vidas transformadas, pessoas alcançadas e uma nova história nesse lugar. É isso que nós vamos colher. Deus está perguntando para mim e para você: o que vocês vão plantar em Jales? O que vocês vão plantar nessa cidade, nos bairros, nas casas? O que vocês vão plantar entre os adolescentes, os jovens, casais, idosos? Irmão, ano passado nós trabalhamos bastante, mas esse ano, como dizia meu pai, segura as carças, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muito planejamento, muitos sonhos, muitos projetos para esse ano. Em nome de Jesus vai ser pequena essa igreja, vai ter que pôr cadeira, vai ter que dar até virar 2 cultos se for preciso. Eu creio nisso, irmão, eu creio pela fé. Mas a segunda coisa que a gente aprende com esse texto, muito importante: existem 2 formas de semear: semear para a carne versus semear para o Espírito. Versículo 8: porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui está o ponto central desses versículos. Carne aqui significa não apenas corpo físico, tá? Carne aqui significa a natureza humana inclinada para o mal, para o pecado, alguém que quer ser independente de Deus, tá? Então é isso que está falando aqui no sentido de carne. Quem semeia para a carne significa que está alimentando, fortalecendo espaços para os seus desejos, para os seus pecados, e isso afasta a pessoa de Deus. Por outro lado, semear para o Espírito é viver de forma de que alimenta uma vida com Deus em nós, transformando a nossa vida para Deus. Resumindo, 2 frases para você entender: semear para a carne é viver só para si, e semear para o Espírito é viver para Deus. Semear para a carne é viver só para si, e semear para o Espírito é viver para Deus. Vou dar alguns exemplos muito práticos. Primeiro, semear para a carne. Sabe aquela pessoa que alimenta ressentimentos em vez de tratar? Ela está semeando para a carne. Aquela pessoa que escolhe atalhos em vez de obedecer a Deus? Aquela pessoa que coloca o seu eu no centro de todas as coisas? Aquela pessoa que se aproxima de Deus só quando precisa de alguma coisa? Vou falar algo aqui que talvez vai doer teu ouvido, mas semear para o Espírito é você, final de semana que vem, em vez de vir na casa do Senhor, e pular carnaval. Irmão, por favor, se tem uma festa que é a festa da carne, carnaval significa festa da carne. Pastor, é cultural de jeito nenhum. É a festa da carne. Então, irmãos, é o crente que fala para mim: está semeando para o Espírito. Ah, não, eu só vou me divertir um pouquinho. Vai lá, irmão. O texto diz que aquele que semeia para a carne está fazendo o quê? Para a sua própria corrupção. Só um alertinha, fica a dica, hashtag fica a dica, tá bom? Crente não participa de carnaval. Voltando para cá.
Mas como que eu semeio no Espírito? Como eu semeio no Espírito? É quando eu escolho perdoar mesmo quem me ofendeu. Como eu semeio no Espírito? É quando eu busco a palavra mesmo sem ter vontade. Eu já ouvi gente dizendo assim: eu não leio a Bíblia porque não tenho vontade. Irmão, a gente não faz na vida só o que tem vontade. A gente faz o que precisa. Mulherada, você tem vontade de lavar louça? Não, sei lá, porque precisa. Gente, pelo amor de Deus, deve ter alguém aí que goste, né? Mas, né? Os homens, você tem vontade de levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar? Não, você vai trabalhar porque você precisa. A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa. E semear no Espírito é isso, é se oferecer para servir mesmo sem ter aplauso. É ordenar a vida a partir da vontade de Deus, não dos próprios impulsos. E olha o que Martin Lloyd Jones diz: a lei da semeadura não é apenas agrícola, é espiritual. Deus não muda suas regras. Se semearmos para o Espírito, colheremos vida eterna. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção. Não há como escapar dessa verdade. Irmão, é lei da semeadura. Da semeadura, é isso, irmão. Você colher, você vai plantar. Não tem outro jeito. E como a gente vai semeia na carne como igreja? Como que a gente semeia na carne como igreja? É quando a gente faz tudo girar em volta da nossa opinião. Não gosto do ventilador, tem que desligar tudo. Mas o outro gosta, precisa. Não gostei do louvor, estava muito alto. Irmão, não foi para você, foi para o Senhor. E Ele não liga se está muito alto, se está baixo, Ele gosta. Claro que a gente tem que ter moderação. Mas tem gente que começa, sabe? É quando a gente usa o dom na igreja para aparecer, não para edificar. É aquele irmão que vem e faz uma coisa na igreja, mas se ninguém falar nada, ninguém me elogiou, ninguém me parabenizou. É aquele, quando a gente trata a igreja como consumo, não como corpo. Hoje é domingo, vou bater o ponto lá na igreja. Vira clube social, todo domingo. Mas não se envolve com o corpo da igreja. Irmão, quando a igreja vive fechada, protegendo o seu conforto, sem olhar para fora, a gente está semeando para a nossa própria carne, como comunidade. Agora, como que a gente semeia para o Espírito na igreja? Quando? Quando a gente prioriza a presença, a comunhão, o discipulado, o serviço. Quando a gente perdoa, restaura, cuida. Quando a gente busca a direção de Deus acima de qualquer lógica. Quando a igreja se vê enviada. Quando a igreja se vê generosa, disponível, incomodada com os perdidos lá fora. Isso é semear para o Espírito. Irmão, a igreja que semeia para o Espírito é a igreja que semeia gente. Que gosta de gente, que cuida de gente. Que tem tempo, usa seus dons, seus recursos, suas lágrimas, suas orações, tudo derramando para que vidas sejam alcançadas. É isso, irmão. Mas eu me lembrei de uma historinha que não fala da questão da igreja, mas também alcança. Tinha duas mulheres vizinhas que brigavam o tempo todo. A vizinha ia varrer, jogava o lixo na frente da cada outra. E aí virava um trupé. A outra bebia uma latinha de Coca-Cola, jogava a latinha de Coca-Cola na água. E elas viviam no pé de briga, guerra para lá e para cá. As duas discutindo o tempo todo. E um dia, elas brigando. Vou pôr um nome, tá? Fictício. A dona Maria, uma delas, se converteu ao Senhor. E começou a orar pela vizinha. Mas a outra não, e a outra estava muito enfurecida, pegou e mandou, falou, vou mandar um presente para aquela lá. E pegou uma cesta, encheu de estrume de vaca, cocô de vaca, esterco, sei lá o quê, põe tudo lá e levou. Quando a mulher, e bateu e correu, quando ela abriu, aí ela colocou assim, esse é o presente que lhe dou, esse é o presente que você merece.
Ela agora convertida, olhou para aquilo. Passou alguns meses. Ela então, que decidiu não semear mais discórdia, mas ela decidiu mudar e semear para o espírito e não para a carne. Plantou, usou aquele esterco para plantar flores. E aí ela colheu e mandou, entregou para a vizinha num cesto, colocou lá, a vizinha saiu, quando ela abriu um cesto cheio de flores, uma mais linda que a outra, e tinha um bilhetinho: receba essas flores, plantadas no esterco que você me mandou. Ela decidiu semear no espírito. Daí acabaram-se as brigas. Irmãos, mas algo mais importante que nós aprendemos ainda nesse texto. Ninguém engana a lei da semeadura. O texto, versículo 7, começa assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Vira para o teu irmão e fala: de Deus não se zomba. Paulo começa com alerta: não se enganem. Não se engane. No grego aqui é não se iludam, não se deixem desviar. Irmão, por quê? Porque é muito fácil a gente achar que pode plantar qualquer coisa e colher outra. É muito fácil a gente pensar que as nossas atitudes não têm consequência. É muito fácil a gente achar que palavras que a gente joga não deixam marca. É muito fácil a gente achar que as nossas escolhas espirituais, não tem nada a ver. Não é assim, irmão? Quantas pessoas estão plantando discórdia? É porque eu sou, sabe aquela pessoa que fala o que quer, aí vira, é porque eu sou sincero. Não, é porque é grosso, porque é ignorante. Irmãos, a gente tem que entender, não tem jeito, que você plantar, você vai colher. Deus estabeleceu uma lei, teologicamente nós chamamos de lei da semeadura. Lei da semeadura. Quem planta a fé vai colher fortalecimento. Quem planta desobediência vai colher dureza. Quem planta vento, colhe o quê? Colhe tempestade. Esse versículo está na Bíblia, irmão? Não. Há uma citação de Oséias, né, que ele diz: se plantarmos ventos, colheremos tempestade, mas é outro contexto. E aí tem gente que acha que isso é versículo, né? Mas é um provérbio baseado nessa passagem. Quem planta negligência vai colher superficialidade. Quem planta generosidade vai colher provisão, vai colher liberdade. Olha o que John Stott nos fala: a lei da semeadura é inegociável. Colhemos aquilo que plantamos. Se semeamos indiferença, colheremos frieza espiritual. Se semeamos generosidade e evangelização, colheremos vidas e frutos para o reino. Irmãos, nós não podemos ignorar os perdidos o ano inteiro e esperar que vai ter muita gente se convertendo. A gente não vai poder tratar o evangelismo, vamos fazer o culto de evangelismo e depois esquecer o resto do ano. Vai virar nada. Irmãos, se a gente não discipular ninguém, não vai ter crente maduro aqui não. Se a gente não falar de Jesus no dia a dia, como que a gente vai esperar que alguém se converta e aceite a Cristo? Deus estabelece a lei. O que a igreja semear, ela vai colher. Ela vai colher. Então, irmão, nós precisamos semear testemunho. Nós precisamos semear presença onde há dor. Nós vamos precisar semear a palavra onde há desespero. Nós vamos precisar semear convite, abraço, relacionamento, irmão. Nós vamos precisar fazer isso. Nos últimos dias eu tenho visto algo, irmão, um abraço cura. E às vezes você não está nem plantando um abraço no teu filho. Um abraço cura.
cura pessoas. O que nós estamos plantando em 2026, irmãos, o tipo de cristão que você está plantando para esse ano, é o que você vai ser em 2027, 2028. O que nós estamos plantando como igreja, nós seremos este ano e por mais décadas que virão. Irmãos, em quarto lugar, semear cansa, mas não é em vão. Versículo 9, Paulo vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Paulo é realista. Semear cansa. Cansa. Quem já plantou aqui? Já trabalhou na agricultura? Cansa ou não cansa, irmão? E cansa muito. Cansa muito, porque o trabalho é repetitivo. É fazer isso debaixo de um sol, às vezes escaldante. Às vezes parece que nada está acontecendo, né? O agricultor planta lá, mas exige persistência, exige crer no invisível, irmão. Você planta, alguém consegue enxergar debaixo da terra? O que está acontecendo lá? Não consegue. Na vida da igreja, irmão, é igualzinho. Cansa, mas gente difícil. Cansa discipular quem cai, levanta. Cai, levanta. Cansa servir quem às vezes nem agradece. Cansa investir tempo e por um longo tempo não vê nada acontecendo. Cansa, irmão. E o verbo aqui cansar significa perder a coragem, esmorecer e desistir por dentro. Você já cansou de orar por alguém? Você já desistiu de falar de Jesus para alguém? Semear cansa. Mas Paulo vai dizer: não desanimem. Não desanimem, não abandone a prática de fazer o bem, não jogue fora o estilo de vida de semeadura, não desistam. Diz que um lavrador antigo, ele contou que o trabalho mais difícil para ele no início não foi arar a terra e nem plantar. O difícil era continuar voltando todos os dias ao campo e não ver nem um sinalzinho verde. É pela fé, meu irmão. É pela fé. É pela fé. E talvez você esteja assim, vivendo assim, semeando oração há anos por alguém, falando de Jesus há muito tempo, semeando amor numa relação às vezes difícil na sua própria casa, semeando fidelidade em meio a tentações, semeando serviço na igreja sem aplauso. Talvez a igreja esteja cansada de falar de Jesus para as mesmas famílias há anos. Talvez a igreja esteja cansada de orar pelos mesmos nomes, todos os cultos. Talvez a igreja esteja cansada de insistir com os adolescentes, com os jovens, que parece que não responde a gente. Às vezes a igreja cansa de fazer ações e ver poucos frutos. Mas Paulo diz: não nos cansemos. Não nos cansemos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está escrevendo histórias que ainda a gente não viu. Porque Deus está alcançando gente que Ele ainda não se revelaram. Porque Deus está trabalhando em corações que ainda não abriram a porta. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Deus está trabalhando. Hoje, quando nós estudamos, nós vimos o que Deus fez em 400 anos. Ele trabalhou em toda a história. Ele mudou a política, Ele mudou a cultura, Ele mudou tudo para a vinda do Messias. Mas ficou em silêncio. Missão é semeadura insistente. Fruto, irmão, é milagre de Deus. O fruto é milagre de Deus. E o inimigo vem e sussurra na tua orelha: ih, não adianta não, para de orar para fulano, ih, desiste dele, fala de Jesus para esse povo aí, não dá mais, nem vai virar nada.
Satanás fica na nossa cabeça desse jeito, mas o Espírito Santo nos responde através de Paulo hoje: a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Amém, irmão? É Deus dizendo para mim e para você, nesse ano, não parem de semear. Não abandonem o bem. Não desistam do que é correto, irmão. Moody nos fala: você nunca colhe menos do que você planta. Eu amei essa frase. Às vezes colhe muito mais, mas nunca menos. Amém? Irmão, não tem como, você não vai colher menos. Você sempre vai colher mais. Mas e por último, nós precisamos entender algo fundamental. Há uma temporalidade na semeadura. A seu tempo. O versículo 9 diz: a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Aqui esse tempo é kairos. Kairosídio. Existem 2 tempos na Bíblia, mas esse é o kairos. É um tempo adequado, um tempo próprio, um tempo certo, determinado por Deus. É o tempo. Esse tempo, a seu tempo, é esse tempo determinado por Deus. Não é quando você quiser, é quando Deus determinar. Semeadura e colheita não acontece no mesmo dia. Você já viu alguém plantar uma semente e nascer no mesmo dia? Não. Não é no mesmo dia. Existe um intervalo sagrado. Existe um intervalo daquilo que nós, no plantar, no que aquilo que nós vamos receber. E para isso eu preciso do quê? Eu preciso de confiança, paciência, perseverança e fé. Se um agricultor não tiver isso, irmão, ele arranca tudo, né? Porque não nasce, vão arrancar. Tem árvores que demoram anos e anos para nascer. É o eucalipto que demora? Muitos anos, né? Ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé que vai colher. Irmãos, a colheita missionária não é um número. É gente. Tem igreja que está preocupada com número. Não, nós, IPI de Jales, estamos preocupados com gente. Com gente, irmão. Colheremos aqui, não é uma ideia abstrata, é uma promessa divina, é uma promessa concreta. Em nome de Jesus nós veremos pessoas voltando para Deus. Em nome de Jesus nós vamos ver família sendo restaurada. Em nome de Jesus nós vamos ter pessoas tendo um chamado missionário despertado. Em nome de Jesus nós vamos ter ministérios surgindo. Em nome de Jesus nós vamos ter dons sendo ativados e revelados nesse lugar. Eu creio, mas vai ser a seu tempo. No tempo de Deus. Não é no meu. Não é no seu. A nossa parte é o quê? Continuar semeando, irmão. Sem desistir, com fidelidade, com amor, não abandonar a visão por causa do cansaço. Vai cansar? Vai. Semear cansa. Para terminar, eu vou contar uma historinha. Diz que uma igreja pequena de bairro, bem pequena, eles decidiram impactar a cidade, impactar o bairro. Eles queriam colher, mas para isso eles precisavam plantar. E para plantar, eles decidiram então, uma coisa muito simples. Eles anotaram o nome dos vizinhos ao redor da igreja, as famílias, começaram a colocar nomes dessas pessoas, dos familiares não convertidos, em papéis, e eles começaram a orar. Oravam todo culto, toda reunião, eles oravam por aquelas pessoas. Aí eles começaram a fazer visitas a essas pessoas, entregar a cesta básica, ouvir essas pessoas, estarem junto com elas nos momentos de dores, de luta. Começaram a fazer cultos nos lares daqueles que tinham familiares que não eram cristãos. A gente tem essa estratégia lá em Santa Albertina, né? De levar célula para as casas de pessoas que têm os membros que ainda não são cristãos. E eles começaram a fazer um evangelismo com café, com conversa, com cuidado, não só com panfletinho, sabe? Fazer aquela coisa mais prática. Por um tempo nada aconteceu.
Parecia que nada estava acontecendo. Alguns líderes chegaram e falaram: nossa, pastor, nós estamos cansados, nós estamos fazendo tanto, a gente não vê resultado nenhum, a gente não está vendo. E diz que tinha uma pessoa que era um alvo de oração deles. Era um homem, eu vou chamar o nome dele, eu coloquei aqui de Roberto. Ele era conhecido como uma pessoa muito difícil, odiava crente, não queria saber de falar de Jesus. Ele era muito difícil, muito duro, muito fechado, irritado com a igreja. Ele reclamava da igreja, mas a igreja foi orando por ele, visitava ele quando ele estava doente, ajudava ele a consertar o telhado quando caía alguma coisa, fazia uma obra aqui, uma obra lá. A esposa dele recebeu aconselhamento, o nome dele estava no culto, toda a lista de oração. Um dia o Roberto caiu em enfermidade, e ele ficou muito mal, e ele foi tocado pelo Espírito Santo, e foi para a igreja, sem ninguém falar nada. Chegou naquele culto, não teve show, não teve luzes, ninguém forçou nada. Ele só ouviu. Mas ao ouvir a palavra, ele chorou. E na hora do apelo, ele foi para frente. E entregou a sua vida a Jesus. Aquele dia marcou a igreja. Marcou aquela igrejinha. Porque ele disse: eu estou aqui porque vocês nunca desistiram de mim. Eu estou aqui porque vocês semearam amor enquanto eu dava patada em vocês. Eu estou aqui porque vocês semearam presença quando eu não queria ninguém perto. Eu estou aqui porque Deus usou tudo isso. Uma vida. A palavra do Senhor diz que vale mais que o mundo inteiro. Mas não veio só Roberto, veio Roberto, sua esposa e todos os seus filhos. Uma família inteira rendida aos pés do Senhor. Irmão, talvez você está semeando e não está vendo nada acontecer. Talvez você está com medo de semear. Talvez você só está olhando para as dificuldades, cansado de fazer o bem e ninguém reconhecer. Mas a palavra de Deus hoje para você é: não se engane. Tudo que você plantar, você vai colher. E é dos dois lados, irmão. Se você colher coisa ruim, semear coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Se você semear coisa boa, você vai plantar coisas boas. Mas não desista. Hoje o Espírito Santo está perguntando a cada um de nós, como igreja, como corpo: o que você vai semear como missão nesse ano? O que você vai, quem são as pessoas pelas quais você vai orar, amar e insistir? Que lugar de evangelização e o discipulado vai entrar na sua agenda? Se você entende que 2026, Deus quer que nós sejamos uma igreja sobrevivente, não sejamos uma igreja sobrevivente, mas uma igreja que semeia uma abundante colheita. Hoje você precisa tomar uma decisão. Decisão de semear. Semear na vida de alguém. Semear no teu casamento. Semear na sua família. Semear na vida dos teus filhos. Semear naqueles que ainda não conhecem Jesus, talvez no seu trabalho, na sua escola, faculdade. Semear, irmão. Apresente esses nomes diante de Deus, ore por eles, consagre seus dons ao Senhor no trabalho da obra, peça ao Senhor para renovar suas forças. Diga: Senhor, eu quero ser uma semente na vida de alguém. Que hoje nós possamos fazer esse compromisso, irmãos. Hoje é dia de resposta. Nós vamos passar um vídeo agora, 5 minutinhos, aguenta aí, sobre a semeadura. O que a gente semear, a gente vai colher. Então nós vamos ver esse vídeo. Preste muita atenção, eu acelerei ele um pouquinho para não ficar muito extenso. É sobre um filme que vai falar muito sobre a questão do que você semear. Um dia você vai colher.
Ok. O total é 14,87. Aqui tem R$6,12. Eu disse 14,87. Eu achei que eu tinha mais. Deixa eu ver. Isso é tudo que eu tenho. Então devolve alguma coisa. Pode tirar a maionese. Olha, você pode se apressar. Eu não tenho o dia todo. Me desculpe. Pai, qual é o problema? Não, nada, filha. Está tudo bem. O total agora é 12,86. Você ainda não tem o suficiente. Escuta, você pode tirar o bolo. Pai, não. É pro aniversário do vovô. Ele tá muito triste. Por favor. Vai deixar ou não? Pode tirar. Desculpe, meu bem. Deu 6,04. Próximo. Finalmente. Tem pessoas que não se tocam. Eu sei, né? Ei, filha. Vai ficar tudo bem, ok? Mas o vovô tem ficado tão triste esses dias. E o bolo ia deixar ele muito feliz, pai. Com licença. Me desculpe, eu não quis assustar vocês. Eu vi o que aconteceu lá atrás. E eu pensei que eu poderia ajudar. Então, por favor, fique com isso. Uau, cara. Obrigado. Mas por que você está fazendo isso? Você nem conhece a gente? Olha, eu sei como é não ter dinheiro. Sabe, quando eu era garota, minha mãe e eu não tínhamos casa e mal tínhamos dinheiro para comer. Nós fomos ao mercado e quando a minha mãe foi pagar, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar. Nós saímos de lá sem nada e sem saber como iríamos comer naquele dia. Mas então, do nada, um homem incrível apareceu e comprou comida pra gente. Nós não sabíamos como recompensá-lo. Mas ele nos deu esse cartão e disse que a única coisa que precisávamos fazer era ajudar alguém que precisasse algum dia. Então, sabe, eu nunca vou esquecer aquele bom homem. Ele achou que só me dava comida, mas ele me deu muito mais do que isso. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele fez uma grande diferença na minha vida. E pode ser que ele nem saiba. Uau, cara. É uma história linda. O meu avô vai ficar muito feliz. Aqui, fica com isso. E lembre sempre de fazer o mesmo e ajudar alguém que precise. Eu vou. Obrigada, moço. Darman, estamos mudando vidas. Oi, pai. Trouxemos uma coisa pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns, querido pai. Parabéns pra você. Estou encantador. Meu bolo favorito. Vovô, por que você tá chorando? Não é nada, meu bem. Eu estou bem. Por favor, pai. Só diga qual é o problema. É só que eu estou fazendo 76 anos hoje. E ultimamente eu tenho pensado se minha vida teve propósito. Será que eu fiz a diferença neste mundo? Por favor, pai, não fale assim. Quer dizer, hoje é o seu aniversário e nós só queremos celebrar. Ok. Me desculpe. Vamos fazer isto. Mas, filho, como pude comprar este bolo? Eu sei que as coisas não estão fáceis. Para ser honesto, eu não tinha nenhum dinheiro. Mas tinha esse homem e ele comprou tudo para nós. E a única coisa que ele pediu em troca era que fizéssemos o mesmo para alguém no futuro. Ele até nos deu esse cartão. Ele disse que alguém deu para ele quando ele era criança. Retribua. Pai, está
tudo bem? Não é nada. Eu só percebi que a minha vida fez diferença. Agora quem quer o primeiro pedaço? Ah, não, eu. Ah, dá licença. Ah, eu sou seu filho. Ah, Você só tem vovôzinho, uma neta e é por minha tanto. causa. E hoje eu quero semear na tua vida, meu irmão. Eu quero talvez fazer diferença na sua vida. Se coloque de pé, por favor. Você que talvez ainda não tomou a decisão de mudar a sua vida, de começar a semear diferente na vida de outras pessoas. Talvez você está desanimado hoje, porque já semeou tanto na vida de alguém, mas não tem visto resultados. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus e está com o coração apertado nessa noite. E talvez muitas pessoas já semearam, falaram de Jesus para você e você nunca tomou uma decisão de fato. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Você que talvez nunca teve esse ato de decisão, não, eu quero Jesus para a minha vida porque eu quero começar a semear na vida de outra pessoa aquilo que alguém um dia semeou na minha vida. Ou talvez eu queria convidar você que está desanimado, cansado de semear na vida de alguém e está precisando desse fôlego do Espírito Santo, dessa palavra de Paulo que diz, não canse, não desanime. Eu queria convidar você a vir à frente. E eu queria orar por você em nome de Jesus. Amém? Venha aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Orar para que você possa ser semeadura na vida de alguém. Ou para que Deus continue semeando na sua vida. Venha aqui para frente, irmãos. Tome essa decisão hoje. Dê esse passo pela fé, irmão. Quando eu chamo aqui para frente, não é para te constranger. Pode virar para mim, não precisa virar para eles. Viram para mim, para vocês não ficarem mais constrangidos. Pode virar para mim. Quando eu chamo alguém para frente, irmão, não é para constranger você, mas ao contrário, é para que você tome um passo de fé, visível aos olhos do Senhor e aos olhos de todos. Um dia eu fiz isso, irmão. Porque a minha mãe semeou muito no meu coração. Embora minha mãe não fosse cristã, minha mãe me ensinou a amar Jesus. Minha irmã semeou no meu coração. Ela que foi a primeira cristã da nossa família. E um dia eu fui, fizeram um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu saí correndo e fui para frente. Porque eu falei, eu quero. Mas porque alguém semeou na minha vida. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui, alguém semeou na sua vida. Então eu vou falar pela última vez, se você quer aceitar esse Jesus e ter a sua vida transformada, mudada a partir de hoje, eu convido você a vir à frente. Eu convido você a tomar essa decisão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, porque se estamos aqui é porque um dia alguém semeou na nossa vida. E hoje nós queremos semear na vida dos irmãos. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor instituiu uma lei tão simples, mas tão importante. De semearmos. A lei da semeadura, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Por isso, Pai, eu oro por esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Eu não sei como eles estão, o coração deles. Talvez eles estão desanimados de semear no coração de alguém. Talvez eles estão desanimados em orar pela vida de alguém, em falar de Jesus. Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Por isso, Senhor, mesmo que eles estejam cansados, que eles não desistam,
Que eles não desistam, ó Deus. Que eles não desistam de semear na vida dessas pessoas. Que eles, mesmo cansados, continuem com a mão no arado. Mesmo cansados, eles continuem com a mão no arado, sem olhar para trás. Senhor, eu oro por essa igreja. Que essa igreja venha semear frutos de justiça, frutos de amor, frutos, Senhor, de abundância, frutos, Senhor, e nós veremos uma grande colheita neste ano. Nos ajude, Pai. Mas se há alguém aqui entre nós que tem semeado na carne, perdoa nessa noite, Senhor. Tira, Senhor, todo desejo para o pecado, para aquilo que desagrada ao Senhor. Ensina, Senhor, essas pessoas a não alimentar a carne, mas alimentar o Espírito. Que nós sejamos uma igreja que semeia na área espiritual. Que nós sejamos um indivíduo que semeie na área espiritual. Tempo de oração, tempo com Deus. Não só os domingos no culto. Deus nos ajude, Pai. E se há alguém aqui entre nós, Pai, que sentiu o desejo de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, toca no coração dele ou dela nessa noite, Pai. Talvez essa pessoa teve vergonha de vir até aqui à frente, mas o Senhor sabe. E que ela tenha uma outra oportunidade de fazer esse ato de fé, Senhor. Acolhe essa pessoa, Senhor, no teu coração, nos teus braços. E que ela sinta esse desejo, Senhor, de dizer sim a Ti e ter a sua vida completamente transformada. Deus, obrigado. Abençoe esses irmãos aqui na frente. Fortaleça-os, revigore suas forças, sua disposição, seu ânimo para continuarem semeando. Em nome de Jesus. Amém e amém.